Paz e a graça, meus irmãos, tudo bem? Pai do Senhor. Estou aqui com a princesa Suzane, a gente vai fazer uma leitura e conversar com os irmãos, amém? Amém. Eu quero ler em Efésios 5, o 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E quero ler em Mateus 7, o 13 e o 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Bom, bem, mas isso não se transforma num fardo para a pessoa? Para algumas pessoas a santidade é um fardo. Elas usam como se, vou alimentar mais a carne do que o espírito, porque parece que se alimentar o espírito é um fardo. A carne é mais fácil, né? A carne, se tu alimentar a carne, parece que é sempre mais fácil a É carne. que a carne é tão fácil que o mundo já está de portas abertas. É fácil. por isso que é fácil tu alimentar a carne. Mas por que para pessoas às vezes é um fardo tu santificar, aceitar aquilo que o manual do fabricante está falando, ser de santo, porque eu sou santo, apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível? É que quando tu alimenta a carne, as coisas da carne, tudo é mais fácil. E se tu alimentar o espírito, tu ficar com Cristo, conversando, lendo a palavra, e tu alimentando o espírito, tu vai estar em santidade com ele. É aquele que se alimenta de mim, jamais terá sede, terá fome, mas por que ainda volta a esses prazeres da carne? Porque estão alimentando a carne. E como a carne é mais fácil, então é mais fácil tu se afastar de Deus, vamos se dizer. Isso que a gente tem que conversar é algo bem sério, porque ele exige da sua igreja, da sua noiva, a diferença do mundo, a diferença das contaminações deste mundo. E eu tenho prazer, B, é na santidade, prazer na verdade, na justiça. Agora, do mundo... É que, como você falou, o espírito... esqueci o versículo da santidade com Cristo. Sede santo porque eu sou santo. Se Cristo é santo, então quer dizer que nós vamos para o céu, né? A gente espera que vá para o céu. Então a gente precisa ser santo como ele. Se lá no céu é santidade, tu precisa ser santo como ele. Então tu precisa já estar se aperfeiçoando e estar se acostumando com ele lá. E será que é tão difícil assim ser de santo porque eu sou santo? Para algumas pessoas é um fardo porque elas querem estar igual ao mundo. Que o mundo é tudo mais fácil. Então querem estar igualzinho ao mundo. E ser diferente é um fardo. E pode, B, tipo, andar com Cristo e andar com o mundo? Não, tem que ter uma diferença, né? Mas é assim, ó, mas vamos só orar, deixa por isso mesmo, isso pode? Não. Já pensou, que nem a gente comenta, né? Já pensou se Jesus, apóstolos, profeta falasse bem assim? Nossa. Não, vamos só orar e deixa Deus trabalhar, isso pode? Não. Nós temos que falar, assim como os profetas falaram, que nem eu ia comentar no outro vídeo ali, depois a gente posta também, que o profeta Jeremias, assiste o filme do profeta Jeremias para ver o que ele fez diante do rei, diante das coisas erradas, o que eles faziam? Eles ficavam quietos, não, vamos orar, deixa que Deus trabalhe. Não. Alguém tem que falar, alguém tem que comentar. Porque se ninguém falar, quem é que pode ouvir? Quem é que vai se converter se ninguém prega? E a verdade, a justiça, como é que vai reinar a justiça se ninguém fala sobre justiça? E a Bíblia fala, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Deles é o reino. Deles é o reino de Porque, Deus. meu irmão, Deus nunca vai deixar o seu povo perecer. Sempre vai ter um Jeremias, um Daniel, um Ezequiel. Sempre vai ter seus profetas, seus João Batista. Sempre vai ter alguém para falar a verdade. Moisés, é o seguinte, eu posso tudo, mas eu quero que tu vai lá falar. Ô Jonas, vem cá, eu preciso falar com aquele povo. Tem que ser você. Se eu se manifestar, ô Moisés, tu vai ter que se esconder lá naquela rocha. Meu Deus, nem comento, que eu já vou me arrepiar tudo. Pensa nos louvorzão. Meu! Aí, Deus tem que usar profetas, homens de Deus, para falar a verdade. Porque sem essa verdade, meu, eu gostei de um vídeo que estava falando sobre o Apocalipse.
Deus sempre vai levantar um povo com justiça, falando justiça, verdade. Porque quem é que isso vai se manifestar, Pri? Se tá tudo conforme o anticristo quer, como o mundo quer, essas coisas todas erradas como o anticristo quer, o sistema do mundo quer. Se ninguém se manifestar, onde é que daí vai reinar, né, a justiça, as coisas certas de Deus? Quem é que vai se manifestar na verdade? Não tem como. Não tem como. Graças a Deus, Deus tem colocado no nosso coração a justiça para nós falar a verdade. E sempre tem que ter os remanescentes fiéis. Para ser salvo, né? pra ser Remanescente de rei fiel que será salvo. É, né? e que fazem totalmente diferente do mundo. Andam contra a contramão Mas do eu, mundo. bem, eu não consigo entender como é que consegue. Como é que eu vou dizer pra ti? Que é tão fácil assim tu ser carnal. É tão fácil assim tu né, pegar os prazeres do mundo e se contaminar. É que o inimigo, uma vez tem... Não, uma vez não. Na verdade tem um filme bem interessante. Lembra do... Eu acho que é o Deus Não Está Morto, se eu não me engano. Que tem uma parte que a velhinha tem Alzheimer. Aquela parte é muito boa porque a velhinha fala pro rapaz que é todo carnal, todo... Ela diz assim, ó, que às vezes o inimigo ele deixa as portas abertas, ele te dá tudo que tu quer, pra que tu não perceba que tu tá no erro. Até que ele vem e fecha a porta. Assim na verdade, a vida agora, porque o inimigo ele não quer que a gente vá pro céu e tu esteja perfeitamente com Cristo. Então, ele vai fazer com que todo mundo seja maravilhoso, tudo seja fácil, tudo seja normal, pra te não querer estar com Cristo, porque com Cristo parece um fardo. Parece ser pesado. Então tudo tá lindo, tudo maravilhoso. Até que chega uma hora e que não tem mais pra onde tu correr. E ele já te tragou. Por isso que daí as coisas de Deus parecem ser mais um fardo. Porque o inimigo fica ali te atentando e parece ser mais fácil. E pro mundo tudo é mais fácil. O mundo te dá aquela falsa impressão, né? De felicidade, de não tá acontecendo nada, tá tudo aí, tudo não é normal, todo mundo anda que nem você anda, é só se camuflar um pouquinho, se camufla um pouquinho, você vai ver que não tem nada de problema, meu filho. Escândalo existe, né? As condições espirituais existem, né? Diante de Deus vai ter que dar conta, né? As pessoas te vejam, não se escandaliza. Ai daquele pro qual vem o escândalo. E assim, ó, eu ia comentar também que, por exemplo, nas denominações hoje, todas elas estão andando contra a mão do mundo, porque antigamente tu tinha doutrina, tinha diferença. Hoje em dia não. Todas elas são a mesma coisa. Tu pode andar como tu quiser, só final de semana tu é de Deus. Durante a semana tu pode fazer como o mundo quer. Não tem a diferença entre os verdadeiros que servem a Cristo, que tu veja realmente a diferença, e os que não servem. Porque estão tudo igual ao mundo, tu não veja nenhuma diferença. Final de semana eu só vou lá, tô com Deus e amém. Só que cadê a diferença? Cadê que Cristo era diferente? Ele não era... Quando ele ia lá para dentro das denominações, para os fariseus, ele sentava o chicote e dizia, raça de víbora, dava chicotada. Ele não era igual ao mundo, então quer dizer que ele era diferente do mundo. Ele não era a mesma coisa dos que estão lá. E hoje em dia, todas as denominações, tu pode fazer o que tu quer, tu pode andar como tu quer. Tu tá igualzinho ao mundo, não tem uma diferença. Ô, Bia, eu escutei hoje o irmão falar de novo sobre o Apocalipse, aquelas coisas, tu fez eu lembrar de uma coisa. As pessoas radical. Mas ele assim, ó, Deus sempre vai usar os radicais. Por quê? Porque ele sabe que está fazendo, ele sabe que estão falando algo que é justo. Deus sempre vai ter alguém. Jesus, irmão, olha que naquela época, que nem hoje assim a gente prega, Jesus não era radical. Jesus não era, o João Batista não era radical, mas metia as palavras, chicotada mesmo, chamava mesmo. Por quê? A justiça tem que reinar. Se ninguém pregar, meu filho, fica por isso mesmo, o mundo é o mundo, as coisas erradas estão aí. Já pensou bem? Todo mundo indo para uma denominação, pagando o dízimo errado, servindo a Deus de forma errada, dependendo de homens, de tudo isso. E se ninguém falar nada? E se não tiver os radicais, graças a Deus que alguém chamou nós de radicais, meu filho, nós somos pessoas de Deus, que falamos a verdade. Se fosse assim, tava tudo normal, Pri. Tava tudo normal, né? Todo mundo fundando denominação, construindo isso para ganhar dinheiro, porque o óbvio dali da instituição é o dinheiro, é óbvio, só existe por causa do dinheiro. E quem é que vai pregar um dia? Não poder servir a dois senhores. Eles têm por pai o diabo. Eles fazem isso, fazem aquilo, dizem Deus não é Bíblia. Quem é que vai falar? Não. Nós, os homens de Deus, irmão. Para falar uma verdade. Os profetas verdadeiros. Tem que ter. Aí lá os bobos que ficam lá apoiando uma mentira, continuam no teu engano. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo.
Daí tem alguns que dizem assim, mas se a gente não fazer assim dessa forma, os jovens não vêm para nossa denominação. Meu irmão, mas cadê a diferença? Se é Cristo, se é Cristo que tu tem que estar igual a Cristo, tá com a santidade igual a Cristo, por que tu vai querer estar? Então é melhor tu ficar no mundo? Se tu pode estar de qualquer maneira, então é melhor tu ficar no mundo? Eu vou usar o exemplo então da mulher prostituta. Ela estava errada, estava totalmente errada. Aí Jesus foi lá e também joga as palavras para os religiosos, que os religiosos não entendem nada. Quem não tem pecado aí? Tá, beleza, saiu tudo, né? E tu, mulher? Tá, te levanta aí que agora eu vou ter que dar um sermão pra ti. Olha, tu pecou, né? Até agora tu pecou. Vai, não peques mais. Não peques mais. Cadê a diferença? Né? Aí acontece assim, Pri. Aí acontece essa coisa. Não, Pri, assim é que tá tudo light hoje. Tá tudo liberado, eu posso fazer tudo. A questão hoje é assim, ó. Se você evangelizar hoje uma mulher prostituta, essas pessoas, o que Jesus falou pra ela? Olha, te converte, vai lá pra igreja do fulano. Vai lá servir a Deus na igreja do fulano. Não. Olha, vai, não peques mais, porque você vai me conhecer, meu filho, daqui a pouco aí na graça. Você vai me aceitar dentro de você, eu vou viver aí dentro. Hoje, ó, vamos na graça. O Pedro, Pedro e João, né? Evangelizando lá pro paralítico. O que eu não, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou hoje os religiosos. Chega se fosse a situação de hoje religiosa, ia chegar assim, ó, olha, vamos lá na minha igreja, quem sabe lá Deus te liberta, isso e aquilo, Deus te cura lá, vamos lá, daí quem sabe tu lá também vai ter que trabalhar um dia pra poder pagar lá, né, o dízimo, aquela coisa, tudo por interesse. Mas naquela época não tinha isso. Não. É só olhar a época de Cristo. E como nós vamos pregar agora pra vocês. Uma pessoa se converter, ela tem que se converter e pra ser salva tem que conhecer Cristo como Salvador. Só que lá dentro, até tu saber, entender o teu dom, o teu chamado, que Cristo tu tem que conhecer pela palavra pra ser salvo. Não, sabe o que acontece hoje no sistema religioso? Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Se tu não conhece a palavra, como é que tu vai aceitar alguém? Eles usam até um texto errado, tenta lembrar do texto errado que eles usam ali. Aceitar Jesus. Lembra que tem um texto errado que eles usam? Jesus, aceitar Jesus porque tá lá escrito não sei o que, mas não tem nada a ver. Aí Paulo diz, né? Crer no Senhor Jesus, você salva tu e a tua casa. E para crer, alguém tem que falar uma verdade, uma realidade, e Cristo é que salva. E se ele é o caminho, a verdade e a vida, existe outro? Não. Mas lá, irmã, quando Paulo e Silas... Não, é Paulo e Silas. Não. Quando o Pedro e João chegaram dentro do paralítico, falaram para aquele paralítico que eles não tinham prata nem ouro, mas o que eles tinham eles davam para ele, que era Cristo. Só que assim, irmã, daí, no sistema religioso, tem que dizer para aquela pessoa ir lá pro sistema para se converter. Isso tem lógica? Não tem lógica. Isso tem uma coisa a ver com a Bíblia? Não. E eu ia dizer mais uma coisa. Tem que ter uma diferença, por exemplo, Paulo. Paulo, antes, quando ele era Saulo, ele andava todo errado. Tipo, mesmo ele sendo fariseu, vamos dizer, ele andava contra a mão de Deus. E quando ele veio, perseguindo os cristãos, fazendo tudo errado. Quando ele veio para Cristo, ele mudou-se totalmente de vida. Por isso que quando tu tá com Cristo, já quer dizer que tu precisa ter mudança de vida. A tua vida precisa ser diferente do que tu vivia antes. Com Cristo, o Espírito Santo te convence e tu muda de vida. Tu não é a mesma pessoa e não comete os mesmos erros que tu cometia antes e aprende com a palavra a fazer aquilo que é justo e correto perante Deus. Tu tem que desenhar isso aí pros religiosos que eles não entenderam nada. Assim, ó, Saulo, ele era servo do templo, ele era fariseu, ele era dos templos, templários que nem existe hoje. Sabe o que eles faziam? Matavam, perseguiam, prendiam os cristãos. Pensa bem, não, desenha. Saulo perseguia a igreja, irmão. Perseguia a igreja. Saulo, porque ele era religioso dos templos. Desenhou um pouco aí, entendeu? Vê se bota isso na tua cabeça. Saulo perseguia a igreja. Prendia os cristãos, porque ele era dos templos. Quando Jesus apareceu para ele, ele abandonou todos os templos. Abandonou a religião para seguir a Cristo. Deu para caber isso dentro de um servo religioso? Será que eles conseguiram entender isso? Deu para entender, irmão? Saulo se converteu a Cristo e largou a religião. Largou aquilo que era de errado, religiosidade. Entendeu? Deu para encaixar um pouco aí? Do templo, das coisas templárias? Gente, se converteu a Cristo. Verdadeiro, porque... Deus sabe quem ele chama. Deus sabe quem é dele, realmente do Senhor. Deus sabe. Meu filho, meu coração é derramadamente pro Senhor. Ele mexe comigo, meu irmão. Não vem pecar perto de mim.
Não vem escandalizar perto de mim que vai levar, irmão. Bah, Vai ter que escutar umas verdades. a palavra de Cristo, ela é justa, né? Tem pessoas que querem dizer assim, ó. Ah, mas a Bíblia diz que tu não pode julgar. Não, a gente não tá julgando. É a palavra que tá dizendo o que pode e o que não pode. A gente não julga pelas nossas palavras, porque a gente também é pecador e falho. Mas a palavra, ela diz tudo o que tu precisa fazer. Ela é justa e sincera. Não, A Bíblia deixa ela me orienta a me evangelizar, a me a ensinar, a falar. exortar, nos ensina. É igual a igreja de Apocalipse. E tu os achaste mentirosos. É. É bem aquela igreja. Não, tem que ter as pessoas que se levantam e digam o que realmente está certo e o que está dizem errado. ser não santos, achaste mentirosos. Não adianta fazer as coisas do mundo, né? Não adianta nada, né? Fazer os prazeres da carne. E o que que adiantou? O que que adiantou? Não adianta. Tu tem que edificar o espírito, porque a qualquer momento a gente pode não estar mais aqui. Então o que que a gente tem feito? O que que a gente tem preparado para estar com ele? Né? O que que a gente fez para mostrar para ele? Porque tudo nessa vida aqui é passageiro. Tudo vai ficar aqui. O que vai contar é a nossa vida com Cristo. A qualquer momento ele pode voltar pra gente. Então aquilo que tu fez para ele é o que tu vai ter que apresentar para ele. E o que que tens feito? Por isso que Cristo ele é justo para dizer, o que que tu tens feito aqui, ó? E de pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem que fazer o melhor para ele, tem que falar do amor dele, as pessoas ensinar aquilo que é correto e o que é errado. Para quando a gente chegar perante ele, não, tá aqui, ó, as tuas obras estão aqui. Eu sou a sua igreja. Eu sou a sua igreja verdadeira e fiz aquilo que tu quisesse que eu fizesse. Ah, você é minha igreja, apresentar si mesmo como igreja santa, Irrepreensível, sem mácula, nem nem ruga. ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível? Pois é, eu tô aí, nós somos assim, eu sou a sua igreja, e ele conhece quem é dele. Ele Conhece sabe. os verdadeiros que são dele e aqueles que só fingem que são. Ele que conhece o som do nosso coração A e fonte sabe que tudo. jorra dois tipos de água. Não pode. Não pode Tem que jorrar ser dois uma tipos de fonte água. só. Não pode. O que a gente é na frente, a gente é atrás também. A mesma coisa, porque o Espírito Santo é que te veja a todo momento. Então, o que tu é na frente, ele sabe o que tu é atrás. Não Temer a adianta homem é querer. fácil, quero ver temer a Deus, né, Vê? Isso, o temor principal é a ele. Por isso que a palavra é sábia em dizer, tem um provérbio que diz, né? O temor é o princípio da sabedoria. E é mesmo. Porque se tu teme a Deus, tu não vai fazer coisa errada. Porque tu sabe que tu tem que, antes de tudo, honrar a Deus e ter o temor a Ele. Que tu sabe que tu não vai fazer coisa errada. Porque, por exemplo, eu não preciso temer a Ele. Ah, ter medo. Não, eu preciso temer ao meu Deus. E se eu estiver fazendo uma coisa errada e eu morrer agora? Quem é que eu vou ter que temer? Vou ter que temer a Deus, eu vou me encontrar com Ele. A Ele que eu vou ter que prestar conta. Por isso que Cristo é inteligente dizer, o temor é o princípio da sabedoria. E é mesmo. Porque se tu temer a Ele, tu não vai errar. Porque tu sabe que tu tem um Deus para prestar conta. Que Deus continue usando os profetas, os homens de Deus, para que tudo seja, né, perfeito diante da palavra de Deus. Amém, Pri? Amém. Foi bastante tempo aí, né? Tem que botar lá no YouTube, porque só no YouTube para caber esses vídeos agora. Amém, meus irmãos? Amém. Que na paz Deus abençoe. Amém.